Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu estava olhando, assim, é muito, muito, muito especial ficar olhando para cada uma das pessoas, porque eu digo, se a gente for capaz de mudar a vida de uma criança, tudo isso aqui já valeu a pena. Eu acredito que a gente vai mudar a vida, pelo menos, de uma criança. Eu vou falar hoje o meu tema, ele tangencia pelo tema deles, e a minha história, eu sou jornalista de formação. E por que eu estou aqui? Eu trabalhei minha vida inteira na área corporativa e eu adotei um garotinho lindo aos 4 anos. E muito do que vocês vêm falando aqui, vivendo, eu tenho vivido na prática, em casa. O meu filho viveu desde bebê numa instituição do pior tipo possível e com todas e muitas consequências que até hoje a gente vem trabalhando. E nesse processo de adoção eu enfrentei muitos desafios jurídicos. A adoção correu em 2 estados, com muitas questões e muitas dificuldades de adaptação. E eu reconheço hoje, eu fui uma mãe com 0 de preparação, achando que eu tinha, e na verdade nada. Não fui preparada nem pela equipe da vara e nem entendia da questão da adoção. E aí resolvi me dedicar a esse tema, fui me aprofundando, conheci o acolhimento familiar, com 2 pessoas muito especiais, uma está aqui, Jane Valente, muito obrigada, e o Dr. Sérgio Creus, foram 2 pessoas que têm me influenciado muito. E também trabalho, então, hoje na área da adoção e do acolhimento familiar, porque eu defendo, como todos aqui, que o melhor lugar para uma criança, para um adolescente, é na família, qualquer que seja ela, qualquer que seja a família possível, o tipo, enfim. E aí montei o Instituto Geração Amanhã para atuar nessas 2 frentes. E o meu tema, ultimamente, eu tenho estudado neurociência, já vim estudando e venho me dedicado a esse estudo, tenho feito um trabalho bastante grande na questão do desenvolvimento neurológico, como é que as pessoas, essas crianças respondem principalmente às questões de trauma, violência e negligência. Então, eu vou fazer um rápido apanhado, porque muito do que nosso professor aí, Jesus, já falou, tudo isso já começou com Bowlby, Winnicott, e a neurociência só veio confirmar o que os psicólogos, psiquiatras, Freud, vários tantos disseram. E, então, assim, o que a gente tira de mais importante? Então, tem o cérebro, a gente tem uma questão muito complexa, vocês já sabem, e a questão principal que, assim, hoje é o entendimento que todas as áreas do cérebro ela não atuam mais sozinhas, qualquer ação, movimento, pensamento, emoção estão ativando várias áreas. Então, quando a gente fala de trabalhar emoções, experiências vividas, é muito difícil, muito complexo, porque a gente está falando de várias áreas que estão envolvidas, desde a memória, o aprendizado, a linguagem, está tudo sendo influenciado. Aqui, como eu estou gravando, esse não é o nome do meu filho, mas, por uma questão de segurança, ele foi para adoção aos 4 anos, então eu não estou mais usando em eventos que a gravação, não uso mais o nome. E o que aconteceu com o cérebro do meu filho? Na verdade, nem a gente sabe ainda, porque todos os estudos, todos os exames não mapeiam, seja dele ou de qualquer pessoa, não há condições de mapear exatamente o que aconteceu. Então, tudo que a gente tem vivido, a gente vem trazendo das experiências, do que a gente ouve, porque outra questão, quando eu digo que ele viveu no pior tipo de abrigo possível, e faço aqui um elogio ao trabalho do Fazendo História, eu não tive nenhuma história do meu filho, 0, eu não tinha nem documento, não tinha absolutamente nada do que aconteceu, o que ele gostava, como é que ele dormia, como é que ele comia, nada. Então, eu peguei uma criança sem ter a menor noção, e o abrigo, como foi contra a adoção, eles ou jogaram ou não tiveram, não sei. A gente não teve absolutamente nada. Então, a história dele eu tenho refeito junto, Então, ele vem contando como que ele achava que ele era quando bebê, porque a gente não tem foto, a gente não tem nenhuma história. Então, a gente tem construído a história dele
nesses anos. E como que, né, eu tenho estudado, porque assim, eu vivo diariamente essas consequências. Já me perguntaram, um dia me fizeram uma pergunta, se o meu filho tivesse vivido num abrigo de boa qualidade, do que a gente acha, né, que é um bom abrigo, se isso teria feito diferença. Teria, com certeza teria. Mas é a mesma coisa? Eu defendo que não, e sei que muitos aqui também. Porque, essencialmente, ele não sabia e não teria como conhecer o que era uma família. Esses dias estava uma questão assim, eu levei anos, mais de ano, para ele entender o que era uma família. Porque a gente tinha que desenhar, a gente tinha que contar, porque isso não fazia o menor sentido para ele. O que é uma família? Família, assim, até hoje, às vezes, a gente está num lugar... Para ele entender o que é família, ele vira e fala assim, você é da minha família? A pessoa fala assim, não, acho que não. Aí ele falou, qual é o seu sobrenome? Então, assim, se a gente vai numa festa, tem festa que ele beija todo mundo agora, porque ele acha que todo mundo lá que se divertiu é da família. Aí ele fala, mamãe, beijei todo mundo, que são todos da minha família. Ele fala, porque é uma necessidade, é tão curioso isso, como ele tem a necessidade de pertencer, né? Isso que vocês já falaram aqui. Então, isso é uma questão muito presente. E, então, assim, o que aconteceu, e é que a gente já falou, houve uma série de rupturas. Ele teve uma ruptura de ir para essa instituição, houve uma volta breve para a família, depois a ida, né, quando eu adotei, e essas rupturas, hoje, elas aparecem de várias formas, em várias situações. E houve muita dificuldade de vínculo e afeto, ainda temos, assim, eu comemoro a cada vez que ele é capaz de dar um abraço, que ele é capaz de dar um beijo. Beijo é uma coisa bem difícil ainda, é muito raro, mas abraço já está evoluindo. Mas nos primeiros quase um ano, ele não deixava ninguém tocar nele, ele não conseguia que ninguém tocasse, porque isso, sei lá, devia significar muitas dores, enfim. Né, as dificuldades, porque ele não teve esse hábito. E ele foi uma criança que passou, né, por muita... o abrigo dele, para vocês terem uma ideia, era um abrigo de 31 crianças, com um cuidador por turno. Vocês falam assim, existe lei, né, e eu digo uma coisa assim, eu sou testemunha disso e vejo e vivi isso na prática. A nossa lei, sei que tem juízes, promotores aqui, eu digo isso, a nossa lei é perfeita, completa, grande, extensa, mas a prática ainda é muito diferente. A gente vive muitas realidades, são realidades que não traduzem essa lei, e o que eu vejo, o que mais faz a diferença, em todos os serviços, em todas as cidades que eu tenho viajado, são pessoas, porque não é governo que cuida de criança, não é município que cuida de criança, são pessoas. Então, são as pessoas que estão à frente do cuidado dessas crianças e adolescentes que estão fazendo diferença. E eu vejo que, assim, o cuidado de cada um e a preocupação é que pode fazer essa transformação. O meu filho também viveu uma falta de estímulos muito grande. Eu conto um caso que é muito peculiar. Esses dias a gente estava discutindo com uma equipe de neuro, que ele levou mais de ano para entender o que era um conceito de cor. A gente achou que isso era um transtorno neurológico, porque ele não conseguia entender, não é que ele não conseguia dizer que isso é branco, ou azul, ou preto, ele não conseguia entender que existiam cores. A gente tinha a impressão que ele não enxergava cores. E levou um tempo, foi treinando, eu andava no carro todo dia dizendo, olha uma flor laranja, olha um carro vermelho, olha uma casa amarela, até que isso foi introjetando. E aí depois a gente foi, enfim, entendendo que a questão dele é que nunca ninguém tinha dito para ele que isso era branco, ou vermelho ou amarelo. Então, a questão dos estímulos. A falta de convivência comunitária. Eu levei um susto, porque eu nunca tinha entendido, né? Cresci numa família muito grande, nós somos uma família de 12 irmãos, né? Uma família bastante grande, complexa, e ele não tinha uma vivência de rua, de cidade, nunca tinha ido a um supermercado, nunca tinha ido a uma loja, nunca tinha andado na rua, ele não sabia o que era carro, como é que se desviava,
Então, assim, era um nível, com uma criança de 4 anos, eu moro em São Paulo, ele saiu de uma cidadezinha pequena e foi para uma cidade como São Paulo. Vocês imaginam o caos, sem eu saber o que era isso, né? Então, no começo, se ele tinha autismo, se ele tinha esquizofrenia, então, tudo que vocês imaginarem, já pensaram que ele tinha, porque era um comportamento muito estranho. E essa questão, quando eu digo assim, que a família é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexo, que é a questão de você colocar uma criança numa família, o que é ela entender o dia a dia de uma família, o que é ela entender, né? Eu conto um caso, vários já sabem, da geladeira, que o meu filho, aos 4 anos, ele não sabia o que era geladeira. Ele, com o tempo, um dia eu acho ele dentro da geladeira, ele desmontou a geladeira, se enfiou lá dentro, com os pés para fora, e cada vez que eu abria a geladeira era uma surpresa. Sapato, ursinho de pelúcia, brinquedo, tênis, os lápis de cor dele, tudo dentro da geladeira. Porque ele gostava da geladeira, achava a geladeira geladinha, era um armário geladinho. E ele guardava as coisas lá dentro. E aí depois eu fui descobrir que ele, no abrigo, eu lembrei de uma situação que o abrigo, como a área crítica do abrigo normalmente é a cozinha, vocês sabem do que eu estou falando, por 2 razões. Cozinha tem comida e tem instrumento perigoso, tem faca, pode, né? Crianças podem usar aquilo. Então, ele nunca tinha entrado na cozinha. E na casa da família dele, o povo que ele viveu lá também não tinha geladeira. Então, ele foi conhecer isso em casa. E, enfim, vários problemas médicos, que isso é bastante comum, principalmente com crianças que vivem em instituições, há muita incidência de problemas pneumológicos. E por que a primeira infância é tão importante? Na neurociência, que a gente já falou na parte da psicologia, na neuro, é a época que o cérebro está em desenvolvimento mais intenso, mais efetivo. Então, essa época que já tem provado, que é o que a gente chama de primeira infância, do 0 aos 6, é a época de maior desenvolvimento neurológico e principalmente os primeiros 1000 dias que o Dr. Nelson já falou. Então, nessa época, a gente tem um desenvolvimento muito grande do cérebro, de maior quantidade de conexões. O cérebro tem é a época que ele tem a maior plasticidade, né? A época que ele está em maior mudança, em maior aprendizado, são esses anos. E esses anos é quando uma coisa super importante também, que é uma descoberta relativamente recente, né, da neurociência, o quanto o feto está aprendendo, ouvindo e sentindo. Então, isso também explica muito que mesmo crianças que tenham ido bebezinho para acolhimento familiar ou adoção, elas trazem questões muito fortes de abandono, de dificuldade de vínculo, de rejeição, porque isso aconteceu lá no feto. Normalmente, né, nessas situações, há uma ocorrência no próprio... E aí eu falo de um conjunto de 4 fatores aqui que são muito, né, importantes. A questão do afeto, do vínculo, da socialização e dos estímulos. Então, quando a gente tem essa composição, principalmente nessa fase da primeira infância, a gente está contribuindo muito para um desenvolvimento de qualidade, efetivo. E isso também já foi apresentado aqui, só vou repassar, que por que essa primeira infância é considerada, né, tão importante? Que é a época em que as conexões, que o aprendizado ele é mais efetivo, acontece em maior quantidade e ele é mais fácil. Conforme a gente vai ficando mais velho, esse aprendizado fica mais difícil e ele acontece de forma menos efetiva. Então é mais difícil aprender uma língua, aprender ter um novo conhecimento. E aqui eu trago uma referência, que eu já falei isso para a Jane, uma referência que ela um dia me contou e eu gravei num vídeo que a gente tem no nosso canal do YouTube, que ela fala que a criança, nesse começo, é como se a gente nascesse com uma bolsa aqui do lado e que a gente vai colocando lá todas as nossas interações. As interações positivas, negativas, vão ficando naquela bolsa. E conforme você cresce, no momento que você precisa encontrar respostas, você vai acionar aquele conteúdo que você tem aqui do teu lado.
Então, se indo para a questão da psicologia, da neurociência, é como se isso daqui fosse o nosso automático. O que você tem lá, que você aprendeu, que você viveu, os vínculos que você construiu nesses primeiros anos, ou a falta deles, né, estão aqui, nessa bolsinha. Só que, né, a gente pensa, que se você não tem? O que acontece se você não construiu ou não tem essa bolsinha cheia de ferramentas e de instrumentos aí para você lidar com as questões da vida? Então, a gente diz assim, você pode trazer outra, né? Você pode trazer a sua malinha de mão. Só que essa malinha de mão, ela é trabalhosa, ela não é prática, você tem que lembrar sempre de puxar essa malinha, ela dá trabalho, quando você precisa procurar algo, você abre e fica que nem um louco ali procurando um recurso. Então, isso é como se você, pensando, né, uma analogia com a fase da primeira infância, a primeira infância é essa bolsinha que você traz aqui automático. Esse outro é o que você precisa para conseguir dar conta do que você não tem. Então, isso serve para a gente, isso serve para as crianças que hoje estão vivendo em instituições ou em acolhimento familiar ou indo para adoção. Então, a gente tem esse lado aqui, é o cérebro, né, trabalhando com a questão da neuroplasticidade, ele consegue lidar com o que ele não tem, ele constrói outros caminhos, mas esses caminhos não são fáceis, não são rápidos e não são automáticos. E aí nós construímos, nesta primeira fase, três grandes pilares, que já foi falado aqui, o Jesus falou, que assim, como eu me vejo, né? Nesse momento a gente está construindo toda a nossa base para a vida, de como você se vê. Eu me vejo de uma forma positiva, negativa, eu sou bom, eu sou ruim, eu dou conta, eu sou o melhor, eu sou o pior, está tudo construindo aqui. Como eu vejo o outro é uma pessoa legal, bacana, em quem eu posso confiar ou não. O outro é uma pessoa que me assusta, que me agride, que é violento. É isso. Isso daqui nós estamos falando de introjeções, né? A gente está isso construído na nossa psique, mas isso está construído nas nossas conexões neuronais. Daqui já está pronto. Como você, a cada gatilho que você tem na vida, a cada situação, isso vem de uma forma muito rápida e muito automática. A não ser que você traga para a consciência, mas isso dá trabalho. É até uma linha de rodinha que você tem que carregar. E como eu vejo o mundo é um lugar bacana que eu posso confiar, o mundo é acolhedor ou o mundo é um lugar vazio em que eu estou sempre sozinho e eu não posso contar com ninguém. Essas são as três grandes referências construídas nas nossas conexões neuronais. Todos nós temos isso, e essas crianças têm uma particularidade aqui, né, que a gente já falou bastante em função das rupturas. E uma coisa hoje a gente estava discutindo até no almoço, qual o papel do ambiente? Até uns anos atrás, a gente dizia que e essa é uma questão sempre recorrente, do papel da genética. A genética, com o avanço da ciência, vem se provando que ela é efetiva, ela tem um impacto no que nós somos, mas cada vez mais é o ambiente que está fazendo diferença. Então, alguns transtornos, por exemplo, como o TDAH, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles vêm aumentando drasticamente, em boa parte, por causa do ambiente. Então, hoje já tem estudos provando que o ambiente é tão ou mais decisivo do que a genética. Por quê? A genética, o ambiente, ele pode reforçar aquela genética, ele pode, reforçar potencializando, ele pode neutralizar, ou ele pode potencializar, como a gente já falou, potencializar, tornando aquela genética, se você tem uma predisposição a um transtorno psicopatológico, ele pode vir à tona ou ficar dele, dependendo de como foi o ambiente, sob controle. E aí a gente tem uma questão nessa primeira infância, que é a questão das janelas de oportunidade.
Então, assim, quanto mais cedo, são maiores são essas janelas. Por quê? São nessas épocas que o cérebro está em constante desenvolvimento, que o cérebro está aprendendo, que o cérebro está gravando todos esses caminhos de emoções, de memórias, de pensamentos. Está sendo tudo gravado nessa fase. Então, há hoje, né, essa questão do consenso, por que a primeira infância é tão importante? E principalmente porque não se deve, né, já alguns países já estão bastante fortes nessa questão de não colocar a criança até os 3 anos, alguns até 6, em instituições, porque a gente está trabalhando com as questões do ambiente, da socialização, do afeto, do vínculo, e como é que isso está impactando o nosso cérebro. Esta afirmação vem da equipe do Dr. Nelson, que fez a pesquisa do Órfãos da Romênia. Nós temos, quem não conhece esse trabalho, é um trabalho sensacional. A gente tem um monte de material no nosso canal do YouTube, no nosso blog, contando o que é essa pesquisa. E essa pesquisa é super importante, que foi o maior estudo feito na história com humanos, por um longo período, que mostrou que a falta de vínculo e afeto nesses primeiros anos, ela traz muitos impactos, né? Vários deles irreversíveis. Então, esse cálculo é um cálculo, né? A gente até, quando eles estavam aqui, a gente discutiu isso, um estudo, um cálculo que eles fizeram com base na pesquisa da Romênia. Pode ser que aqui seja diferente, na nossa realidade, mas que a gente sabe que tem consequência, tem. Isso é real. Aqui tem uma área que é importante, assim, as 2 áreas mais importantes que estão sempre, eu digo que são as mais afetadas aqui, são a que a gente chama que é o nosso sistema límbico, que está ali todo o registro, né? Ele é o responsável pela consolidação, a formação e a consolidação das memórias. Então, tudo que a gente vem ali de automático está guardado num pedacinho minúsculo, que é a tal da amígdala. Então, é uma área muito crítica que impacta todos nós ao longo da vida toda. Então, tudo, as memórias, as sensações, as emoções, estão vindo tudo daqui. A maior parte está passando por aqui. Eu não vou entrar em detalhe porque é muito técnico. Aqui eu trouxe um quadro para mostrar essa questão do ambiente e da genética. Há uns anos atrás, o autismo, desculpa o ozinho que caiu ali, mas o autismo e o TDAH estavam para lá. Hoje ele já está caminhando para cá, que é o ambiente. Né? O câncer, há uns anos se dizia que se a tua família tem que ter câncer, você vai ter. Hoje a gente sabe que o impacto do ambiente é tão ou mais importante do que a genética. Então, tem várias doenças e transtornos que estão caminhando com o tempo do campo da genética e tendo um maior peso ambiental. Então, assim, o ambiente é decisivo, aquilo que a gente já falou, qual o peso que essa genética vai ter. Aí tem uma questão que também é muito importante, que é a questão do estresse tóxico. Né? Estresse tóxico é um termo que foi criado pela uma equipe em Harvard, do Dr. Jackson Coffey, e que eles associam a uma pessoa ou uma criança, e o estudo deles lá é com criança, que passa muito tempo sob um ambiente de estresse prolongado, intenso. Aí a gente está falando do abandono, da negligência, do abuso, né, da violência, que você vai ter comportamentos como se fossem comparáveis a pessoas que viveram em período de guerra, de grandes violências de privação, aqueles casos de que as pessoas passam anos confinadas num local. Então, isso é uma questão que tem sido muito presente, principalmente nas crianças que vivem institucionalizadas aí nos primeiros anos, ou as crianças que passaram por muitas violências e abusos nos primeiros anos, principalmente, né? Mas isso também se estende a qualquer momento. E aí eu trouxe uma coisa assim, só para vocês verem, para ilustrar, que é outra fase muito crítica, as fases mais críticas que a gente vê com as crianças em situação
de risco e vulnerabilidade está na primeira infância e na adolescência. E a adolescência é uma coisa muito curiosa, essa imagem, que aqui a gente mostra que o cérebro ele leva um tempo para terminar a sua formação, normalmente por volta dos 21 anos, que é quando a gente tem a maioridade. Então isso não é por acaso. Por isso que na adolescência você tem tantas questões desafiadoras e críticas. Então, assim, como é que o cérebro vai se desenvolvendo? Quanto mais azul, mais desenvolvido ele está. Então, a maturação, que é o córtex pré-frontal, que é aquela questão do controle social, do que é certo e errado, ele só vai terminar nessa época, nos 21 anos. 21, 25. E aqui eu trago algumas questões que, né, vocês que convivem com essas crianças são uma realidade, que eu digo que isso aqui é o pavor de um monte de gente que lida com essas situações, é uma angústia para muitos pais adotivos, é muito, muito comum, eu conheço muito, faço parte de vários encontros de adoção, essa é uma realidade, assim, muitas crianças adotivas desenvolvem transtornos psicológicos, TDAH, borderline, depressão e por aí vai. Então são as siglas que a gente tem, que são bastante sensíveis. Uma frase, vou deixar aqui algumas frases para reflexão. Então, isso daqui é um consenso, mas isso também é um dado científico. Então, nunca é tarde, não é determinismo, mas quanto antes, melhor. Faz toda a diferença. Outra coisa, isso é uma frase minha, que eu acredito muito nisso, por isso eu estou aqui, né? Que eu acho que conhecimento, se a gente não passar adiante, ele morre. E afeto é a mesma coisa. Então, se a gente não der afeto, ele vai morrer. Se a gente, né, se uma criança não receber afeto, ela não vai ter condições de passar adiante, não vai ter condições de dar afeto. Essas daqui são as coisas que eu acredito e que eu defendo, né? Eu acredito essencialmente em família, eu acredito em neuroplasticidade, que é a capacidade da gente se reconstruir e encontrar novos caminhos. Eu acredito em vitamina A, que isso é o meu pediatra que fala, o Dr. Marco Antônio, que ele diz que a gente precisa ter muito, muito, muito amor. E acredito em Deus, e acredito em adoção, e acredito em acolhimento familiar. Muito obrigada.